Vamos abrir no segundo livro de Samuel, o capítulo de número 23, versículo 8 ao versículo 12. Glorificado seja o nome de Jesus. Quem foi abençoado aqui quarta-feira, diga amém. Amém. Eita glória! Deus é maravilhoso, né? É só palavras de bênção que nós temos que usá-las, né? No nome de Jesus. É isso aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, a palavra de Deus para nós a partir do versículo 8. Acharam? Amém? Podemos ler? Está dizendo assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebate, filho de Taquemone, o principal de 3. Foi este que, com a sua lança, matou a 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Os 3 valentes que estavam com Davi, que desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agê, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Vale um glória? Glória a Deus. Esta é a palavra que nós gostaríamos de meditar aqui nesta noite com vocês, que nós acabamos de ler. Uma palavra muito maravilhosa, uma palavra de conscientização, mas uma palavra de incentivo para nós. É bom quando nós lemos aqui, principalmente primeiro e segundo livro de Samuel, entender que este período pelo qual estes 2 livros estão inseridos se chama-se o período dos reis. Período pelo qual sai, que eu já falei aqui também, quem está seguindo aí as pregações que eu tenho feito aqui na igreja, pode perceber isso, eu falei outro dia e citei, quando Israel estava no período dos juízes, o povo vendo os outros povos ao redor tendo reis, eles vão até o sacerdote e pedem o quê? E pedem um rei também. É claro que Deus não queria que um rei se levantasse, porque seria um período chamado, um período real, um período pelo qual os reis estariam regendo o povo, e deixaria de ser um período chamado período teocrático, ou seja, um período pelo qual Deus, ele já estava direcionando o povo e guiando o povo, mas Deus permite, e aí vem, sabemos muito bem, o rei chamado, o rei Saul. Depois nós percebemos que Deus levanta um rei chamado Davi. E é Davi que está inserido aqui neste texto. A palavra do Senhor vai nos mostrar que no passar dos dias, que o rei Saul ele está reinando, Deus usa o pequeno Davi, quando o Senhor chama ele no meio das malhadas, lá no meio da criação do seu pai, e o sacerdote está na sua casa. E aí quando na casa de Jessé passam-se todos os irmãos de Davi, então o sacerdote pergunta: tem mais alguém? E aí ele lembra que tinha um que estava no campo. Quando ele vem, sabemos desta passagem, ninguém come, ninguém bebe. Quando chega, o Senhor diz ao coração daquele homem, o sacerdote: é este mesmo, levanta, toma o teu chifre com azeite e unge-o, este será o novo rei de Israel. Mas, preste atenção, quando Davi é ungido ali, a palavra do Senhor nos fala que Davi, ele não toma o reino imediatamente. Ele espera por um período chamado, ou um período
de anos, que foram 40 anos, desde o momento que ele foi ungido na casa de seu pai, até o momento de aclamarem ele como rei. Mas durante esse período você vai perceber que ele faz amizade com Jonatas, que é filho de Saul, e Jonatas tem um estreito relacionamento com ele. O Espírito Santo entra na vida de Davi, porque a palavra do Senhor diz que quando ele foi ungido com óleo por Samuel, o Espírito do Senhor entra na vida de Davi, e quando Davi ele toca o seu instrumento, que era a harpa, compõe hinos para enaltecer o Senhor, para glorificar o Senhor, o Espírito Santo usa a vida dele. Saul ficava em certas horas tomado por um espírito maligno, mas quando Davi tocava aquela harpa, o espírito saía dele. Vendo isso, Saul, que quando Davi tocava, algo de sobrenatural acontecia com ele, ele mandou chamar Saul mandou chamar Davi para estar mais próximo dele. E isso foi de uma forma gradativa acontecendo com a vida de Davi. Davi, então, vocês percebem na palavra do Senhor, que quando Saul vai para a guerra, o que acontece lá na guerra? Acontece na guerra que ninguém quer enfrentar o gigante, mas ele levando comida para os oficiais que ali estão, para os seus irmãos, e vê aquela situação, ele enfrenta o gigante, mesmo não sendo um soldado, e vence o gigante, chamado gigante Golias. Daquele momento em diante, ele começa a ter experiências com o Senhor, pessoas começam a segui-lo, e diz a palavra do Senhor que ele começa não só a crescer na idade, a amadurecer, mas ele começa a vencer determinadas batalhas. Ele começa a tomar a postura como um soldado, mesmo anteriormente não sendo um soldado. O inimigo coloca no coração do rei o quê? Para começar a persegui-lo, porque o povo está clamando: olha, o nosso rei Saul, ele mata 1000, mas Davi, quando vai para a guerra, mata 10 milhares. E isto o diabo coloca no coração do rei, que está naquele exato momento, para começar a persegui-lo. A perseguição é tão ferrenha, a perseguição é tão difícil para Davi, que Davi resolve, segundo a palavra de Deus, se retirar de cena. Ele fica com medo, e ele retira de cena, e vai para um lugar, que a Bíblia chama um lugar num vale, e este lugar se chama Caverna de Adulão. Nesta caverna, que fica aproximadamente ao sudoeste, 30 quilômetros de Jerusalém, no vale de Elá, Davi adentra aquela caverna. Os que estavam vendo a fama de Davi, porque a palavra do Senhor você vai perceber que fala, neste texto aqui de 1 de Samuel, no capítulo de número 22, que aqueles que seguem a Davi são 400 homens. Escuta, vai falar qual que é o perfil deles: homens que estavam em aperto, homens que eram endividados e tinha amargura de espírito. Se olhássemos para aqueles homens hoje, nós iríamos perceber que eles eram homens totalmente rejeitados pelas pessoas, mas eles vendo que Davi era um homem de Deus, que Davi era determinado a defender primeiro a Deus e defender o reinado de Israel, eles têm afinidade com Davi, e da mesma maneira que Davi entra naquele lugar chamado Caverna de Adulão, eles também seguem a Davi, querem apoiar Davi, mesmo Davi fugindo do rei Saul, e ali eles ficam. O mesmo texto do capítulo 22 fala que não só Davi e aqueles 400 homens que adentram aquela caverna, mas também o texto fala que os seus familiares, ficando sabendo disso, eles também vão para dentro da caverna e apoiam a Davi, descem até aquela caverna e ficam ali com Davi. Quando Davi já está querendo sair daquele lugar, porque Deus manda o profeta ir até ele e diz para ele sair daquele lugar forte e ir mais adiante e encarar as dificuldades. Davi já está com aproximadamente 600 homens ao seu lado,
esse tipo de homem que vocês estão vendo, que eram homens amargos de coração, homens que ninguém dava nada por eles, decepcionados, endividados, mas eles estavam ali para aprender com Davi técnicas de guerra, eles estavam ali para aprender alguma coisa da parte de Deus, através da vida de quem? Da vida de Davi. E no meio destes homens, chamados os homens que eram rejeitados, que tinham espírito amargo, que eram endividados, que eram truculentos, você percebe aqui no texto que nós acabamos de ler, do capítulo de número 23, que se destacam para serem capitães no meio deste povo. Aqui a palavra do Senhor nos mostra no versículo 39, que se destaca 37 destes homens, e destes 37 destes homens, aqui estão citados estes 3, como alguns outros também no mesmo texto, que se destacaram para fazer alguma coisa. Sabe como são chamados esses homens no meio desses 600? São chamados os valentes de Davi. Eu queria trabalhar um pouquinho com vocês aqui no seguinte tema, que Deus vai também levantar você e a mim, fazer de você e de mim como um destes valentes, como um valente, da mesma maneira que Deus levantou através de Davi, estes 37 homens valentes, Deus também vai levantar você e a eu como um valente de Davi. Levanta a mão e diga glória ao nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Durante este período que depois que Davi foi aclamado o rei, que você percebe na palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel 23, ou melhor, primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, versículo 11, fala que Davi reinou 7 anos em Hebrom, que estava próximo daquela caverna, e depois que Davi instaurou Jebus, que era a capital dos Jebuseus, que hoje nós conhecemos muito bem, que foi Davi que deu o nome para ela de Jerusalém. Ele ficou o restante dos 33 anos reinando em Jerusalém, que anteriormente chamava Jebus, que era a capital do reino dos Jebuseus. Davi foi e tomou Jebus, e ele colocou, instaurou ali o seu reinado, a capital do seu reino, e trocou o nome dela para Jerusalém, durante estes chamados 40 anos do seu reinado. E agora, o que acontece? Lá dentro daquela caverna, Deus começa a usar Davi para treinar estes homens, mesmo dentro de uma caverna, um lugar forte, mas um lugar que ele estava parado para uma nova transição. Ele começa a ter visão de Deus, como era cada um daqueles líderes, que no meio dos 600 homens, eles seriam usados. O primeiro deles que eu percebo, o primeiro dos valentes, o que representa esses valentes? Cada um deles representava uma circunstância. O primeiro dele que eu percebo, que se chama Josebe-Basebete, que quer dizer o nome dele, aquele que acrescenta mais, apaziguador, ou seja, aquele que acrescenta paz. Este homem que se chama Josebe-Basebete, segundo o versículo de número 8, ele tinha o nome de apaziguador. Mas quando a palavra de Deus nos mostra aqui, queridos e queridas, que Josebe-Basebete, quando ele teve uma circunstância e veio o inimigo, presta atenção nisso, veio o inimigo para poder enfrentar ele, para poder enfrentar o povo, para poder enfrentar a Davi, para poder destruir a paz do povo, ele se levantou. A palavra do Senhor, olha para você ver como que esse homem era treinado e usado pelo Senhor, foi treinado por Davi, o Espírito Santo deu a capacidade para esses homens, mas este homem chamado Josebe-Basebete era tão usado pelo Senhor, que ele não usou de uma espada, mas ele pegou de uma lança. Ele tinha aprendizado em usar lança, e com essa lança, diz a palavra do Senhor, que ele não cansou de lutar. Ele lutou contra 800 homens, e a palavra do Senhor fala que ele matou de uma só vez, quando enfrentou os inimigos, 800 homens. Presta atenção, quando olha para Josebe-Basebete, eu percebo
a habilidade que ele tem, não para usar lança, para usar espada, mas para usar uma lança. Talvez os inimigos vieram contra ele com escudo e vieram com espada, que era comumente usado, mas ele estava com uma lança na mão. Preste atenção, a lança, você sabe que ela é alta, você sabe que ela talvez, para poder lutar contra o inimigo que vinha com espada, que é mais curta, teria que ter muito mais habilidade, teria que ter muito mais condição de usá-la. Mas este homem, ele era tão bem treinado e foi chamado valente de Davi porque ele não temeu alguém que vinha contra ele, talvez com uma capacidade muito mais hábil aparentemente para poder destruí-lo, mas ele com agilidade, contando com a graça de Deus e entendendo que este homem, ele tinha uma habilidade tremenda, uma habilidade que outros não tinham. Ele encarou o inimigo e ele matou 800 dos seus inimigos. O que eu percebo aqui, para nós podermos entender que Deus também pode nos fazer como um dos valentes, como um valente de Davi, é que Deus, mesmo você não tendo a capacidade, a habilidade para fazer alguma coisa em nome do Senhor, se você buscar a Deus em oração, se você buscar na palavra de Deus conhecimento, entendimento e pela fé crer que Deus pode te equipar, que Deus pode te habilitar pelo Espírito Santo, não há inimigo que vai resistir você. Mas eu profetizo algo na sua vida: Deus vai te habilitar, Deus vai te treinar, Deus vai te capacitar para fazer algo para Ele. Tenha certeza de uma coisa: todos os teus inimigos e os impedimentos que se levantarem contra você, você vencerá todos eles em nome daquele que pode te habilitar, que é o Senhor, o nosso Deus, através do seu Santo Espírito. Você pode dar um glória? Amém? Então, nós percebemos que aquele que Deus chama para ser um valente, Ele habilita o tal, Ele dá a condição desta pessoa ser habilitada. É igual você, quando eu vi um carro, você viu um carro, nós não tínhamos a habilidade para poder dirigi-lo, mas com o treinamento, com alguém falando conosco, com alguém nos ensinando alguns truques, o que aconteceu? Nós aprendemos, e a prática nos faz a cada dia aperfeiçoar. É claro que deixando aqueles vícios de direção, deixando aquelas coisas que são alguns truques que podem nos levar para o erro, mas sim encaixando as coisas que nos faz ter a perfeição da direção. Assim é a vida espiritual, queridos. Quanto mais nós buscarmos a Deus em oração, quanto mais nós formos para a palavra, quanto mais nós empregarmos a palavra de Deus, mais Deus vai nos habilitar para nós sermos habilitados a destruir impedimentos que se levantam contra a nossa vida. Este homem aqui, ele era um homem hábil em lança, mas ele não temeu o inimigo. Por quê? Porque a habilidade que estava na vida dele fez com que ele destruísse 800 dos seus inimigos que se levantaram contra ele. Quando podes dizer amém e glória a Deus nesta noite? Isaías 60, 22 diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação será forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isto prontamente. Já era uma profecia através da boca do profeta Isaías, que o Senhor traria para a vida de todos aqueles que tivessem o Messias presente na sua vida, o Espírito Santo presente na sua vida, que Deus diz que nós seremos como se fosse 1000 homens, e é isso que acontece conosco, irmão. Pode vir uma legião, 7.000 demônios, como eles dizem, e tomar posse de uma pessoa, com uma só palavra de autoridade, que Deus te habilitou, você manda o mundo espiritual sair daquela vida, e ele tem que te obedecer, porque você tem a unção e a habilidade do Senhor no mundo espiritual para mandar o inimigo sair, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É isto que o valente precisa de entender. Ele é habilitado para poder enfrentar as guerras. Amém? Segunda coisa que eu percebo, a segunda personagem, é a personagem chamado Eleazar. O nome Eleazar quer dizer: Deus tem me ajudado, Deus me socorre. O versículo 9 fala
fala sobre esta pessoa, e diz assim: depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiraram. Olha o que aconteceu. Ele foi com Davi e ele não temeu. Os homens com medo começaram a se retirar, mas olha o versículo 10: este se levantou e feriu os filisteus até cansar a sua mão. E a mão dele matava homens e pelejava, e a mão dele não cansava, até que a mão dele, preste atenção, já viu isso? Quando você pega em alguma coisa, só um exemplo, pega alguma coisa que está quente, e a tua mão agarra e não quer sair. Eu creio que aconteceu com ele, que a mão dele ficou tão calejada, e ele não temeu, ele não sentiu dor, e enquanto ele não vê o último inimigo sendo derrotado, diz a palavra que a mão dele agarrou na espada, e a mão não queria sair. Escuta bem, naquele dia o Senhor operou o quê? Um grande livramento através da vida deste homem chamado Eleazar. Isso me mostra a questão da chamada perseverança, porque nós temos muita esta tendência de nós começarmos alguma coisa, e quando nós olhamos para a dificuldade, nós esmorecermos, nós paramos no meio do caminho, nós olhamos para a circunstância que nos aflige, para os inimigos que se levantam contra nós, e quando a gente olha para tudo isso, a nossa tendência é de começar, um exemplo, começar um propósito de oração, um propósito de jejum, um propósito de evangelismo, um propósito de fazer alguma coisa relacionada a nós e ao reino de Deus. E aí, aparentemente, você não vê o resultado imediato, iminente, naquela hora. E aí você fala, parece que não vai ter mais efeito. Eu vou parar por aqui, né? Porque está difícil. Não, é isso que Deus está nos mostrando. Está nos mostrando que Eleazar, enquanto o último inimigo, ele não viu Deus livrar, ele não viu as coisas esclarecerem, ele não viu eles fugindo, e não o povo fugindo, ele não parou de matar os inimigos, ele não parou de guerrear, e diz que a mão dele ficou agarrada, pregada na espada, até o último momento. Deus está dizendo, olha, é momento de nós não desfalecermos, é momento de perseverança, é momento de prosseguir, é momento de não parar. Se não vier ninguém para oração, venha você sozinho comigo, com a minha esposa, com a irmã Lia, venha para oração. Se ninguém quiser se levantar, faça, lute contra a tua vontade, luta contra o teu eu, luta contra o desânimo do inimigo, mas persevere, vá até o fim, porque lá no fim você vai ver Deus pelejando, e a vitória será sua, e você levantará a mão e vai dizer, Deus, valeu a pena eu passar por tudo, perseverar, porque aqui está a minha vitória, eu estou te agradecendo pela vitória do Senhor na minha vida. Perseverança, irmão. Vamos passar os obstáculos, vamos perseverar. A palavra do Senhor nos mostra aqui, na segunda epístola a Timóteo 6, 16 e 17, falando sobre isso. 2 Timóteo, capítulo de número 3, 16 e 17. Quero ler esse texto aqui rapidamente, para nós não sermos demorados com a palavra, mas só para nós entendermos. 3, 16 e 17 de Timóteo, olha aqui que diz para nós: toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que, olha, escuta, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais Deus vai te dar unção, mais Deus vai te dar sabedoria, mais Deus vai te dar estratégia, mais Deus vai te dar força física, força espiritual, unção. Irmão, quanto mais você mergulhar no oceano da palavra, mais perseverança você terá, mais força você terá, mais intrepidez você terá, e menos o inimigo prevalecerá contra você e contra a vitória de Deus na sua vida, amém? Então isso que a palavra está dizendo, a fim de que toda homem de Deus que busca na palavra seja perfeito e perfeitamente preparado
para toda boa obra. Eu creio que quanto mais, é uma analogia minha, quanto mais Eleazar ia vendo os inimigos caindo, mais vontade ele tinha de ver a vitória, mais vontade ele tinha de destruir os inimigos. Isso tem que ser a nossa vitória, isso tem que ser a nossa determinação. Quanto mais você vê que está difícil, mais você vai se esforçando e Deus vai pelejando através da sua vida, amém? Aleluia. Isso é o valente. É o valente que é representado pela, primeiro, habilidade, e segundo, pela perseverança. E terceiro e último, é a personagem chamado Samar. A palavra Samar, a princípio, quer dizer fama, quer dizer renome. E se nós olharmos para o nome relacionado a Deus, que é o nome Jeová Samar, ou Chamar, que quer dizer Deus está presente, nós vamos muito bem perceber o que aconteceu com Samar. Samar era um agricultor, Samar era um homem que cultivava lentilhas, era um homem que cultivava o campo. O inimigo quis espantar a todos, mas Samar se levantou e ele colocou uma determinação: não, aqui neste lugar, o lugar onde é colhido a lentilha, lugar onde é colhido as coisas para manter a minha casa, para manter o povo, não, o inimigo não vai prevalecer. Eu vou me levantar e eu vou batalhar contra o inimigo. Versículo 11, depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou naquele dia o quê? Um grande livramento. Agora percebe uma coisa: se este homem não tivesse uma expressão de fidelidade ao que ele fazia. Qual era a fidelidade? Fidelidade em entender: eu sou um agricultor, aqui quem domina sou eu, aqui quem conhece sou eu, aqui neste lugar ninguém vai tomar conta, ninguém vai reinar aqui, ninguém vai tomar posse, eu vou ser fiel aqui, vou defender o meu campo, porque é daqui que sai o sustento, é daqui que sai a bênção para minha casa. Se ele não entendesse a fidelidade dele manter o seu posto, dele defender o lugar pelo qual Deus colocou ele, o que ia acontecer, queridos? Acontecer dele fazer a mesma maneira, quando viu o inimigo, temeu e iria fugir. Que Deus quer nos falar nesta noite sobre a questão de fidelidade encare o lugar pelo qual Deus te colocou para você ser fecundo, para você ser fecunda, para você germinar, para você ser uma bênção. Porque há uma grande tendência, quando Deus nos coloca em determinados lugares, nós murmurarmos, nós queixarmos, nós reclamarmos, achar que está pouco, ou achar que está muito, ou achar que a perseguição está muito, ou achar que isso, que aquilo está muito. Isso aconteceu aqui nestes três homens, nessas três fases da história, que aqueles que poderiam também ser usados correram, mas esses três homens, principalmente estes três homens, nos mostram fidelidade ao lugar aonde Deus os colocou. Se Deus plantou vocês aqui nesta cidade, se Deus plantou vocês aqui nesta igreja, sejam fiéis ao chamado de Deus, sejam fiéis, batalhem, lutem, conquistem almas, conquiste o terreno de vocês, o lugar de vocês. Sabe por quê? Porque Deus vai vos levantar como valentes, Deus vai vos levantar com autoridade, Deus vai revestir vocês de uma unção nova, aleluia. A unção do Espírito não é só para uns e os outros ficam sem unção, não. Se você nesta noite, meu irmão, minha irmã, falar assim: olha, pastor, da mesma maneira que esses homens rejeitados, truculentos, que eram homens que tinham um espírito amargo, endividados, mas quando eles encontraram Davi, Deus usou Davi para poder treiná-los, para poder fazê-los fiéis, para poder mudar a característica deles, e agora eles abraçarem a Davi. Pastor, eu quero ser um valente, eu quero ser uma valente. Pastor, eu quero que Deus mude a circunstância, primeiro, para me fazer habilitada, para Deus me fazer uma pessoa perseverante, e para me fazer fiel, plantado no propósito dele. Aí sabe o que vai acontecer?
1000 homens vão ser poucos. Eu estou aqui usando de exemplo. 1000 inimigos vão ser poucos, porque todos eles vão ser esmagados pela unção de Deus na vida de vocês, aleluia. Quando vocês se colocarem com os pés chamados joelhos, Deus vai operar maravilhas. O diabo vai correr da vida de vocês, o diabo vai sair da vida de vocês, daquilo que está traçando, embaraçando. Sabe por quê? Porque vocês assumiram: eu sou uma valente, eu sou um valente, igual os valentes de Davi. E preste atenção, se vocês lerem todo este círculo da história, você não vai ver que Davi tinha 10.000, não. Davi tinha 600 homens, e 37 homens que eram cabeças das equipes. Mas estes 600 homens, que foram primeiro 400, depois passaram a 600, mudaram a história de Israel, aleluia, mudaram a história toda. Depois que Saul morreu e Davi foi aclamado rei, aí que você percebe que Davi começou a demonstrar como que Deus era na vida dele e na vida desses 600 homens. Nesta noite eu quero profetizar que Deus vai te habilitar, que Deus vai colocar perseverança no seu coração e vai te fazer fiel ao propósito que Ele tem na sua vida. Sabe por quê? Porque quem se levantar contra as coisas de Deus, contra a tua família, contra a tua vida, vai cair por terra, porque os inimigos não vão prevalecer contra você. Se você entender, eu sou um valente, eu sou uma valente de Deus, que Deus está equipando, que Deus está preparando para uma grande obra. Quem entende essa palavra, diga amém, Jesus. Mas você tem que assumir o lugar. Você tem que deixar de ser medroso, medrosa. Você tem que deixar de ser uma pessoa que vai até o meio e para. Você tem que deixar de ser, desculpe usar a palavra, mas é verdadeira, infiel ao propósito de Deus. Seja uma pessoa que busque habilidade na palavra, na oração, no jejum, que seja perseverante. Aí é grande. Irmão, só contando um exemplo aqui. Teve um dia que uma mulher chegou para mim e falou assim: você pode... Olha, tá vendo aqui os steps? Era 3 steps assim que descia de dentro para a garagem. Olha, eu estou querendo trocar esse negócio aqui. Você troca? Eu falei, troco. Eu não sou carpinteiro, não. Eu troco, claro. Ah, você pode colocar um corrimão? Coloco. E aí eu fui, mas antes de ir eu falei, Deus, eu não posso sozinho. Senhor, eu estou sentindo um frio dentro de mim, mas Senhor, eu sei que eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, e o Senhor vai me dar paciência, vai me dar sabedoria, eu vou fazer. Coloquei o corrimão descendo para o basement da mulher, coloquei os steps, eu tentei as fotos aqui, ficou bonito, ficou igual de um carpinteiro profissional. O que é isso? É Deus que habilita a nossa vida para fazer as coisas. Eu não desisti, eu precisava de ganhar o meu dinheiro. É Deus me provando, meu filho, se você confiar em mim, eu te darei sabedoria, te darei perseverança. Você vai vencer os gigantes que se levantarem contra você. Acredite que a fidelidade ao propósito de Deus vai te levar a lugares que você ainda não foi, e você vai conquistar as guerras e as batalhas do Senhor, e vai ser vitorioso também no nome do Senhor dos Exércitos, amém? Em nome de Jesus. Então é só um exemplo de tantas coisas que eu já encarei, e Deus